2, nós vamos ler dos versículos 11 a 15. E a minha oração nessa noite é que essa palavra, ela possa gerar impacto nos nossos corações, um impacto de mudança. A primeira palavra desse propósito, você vai perceber, será uma palavra onde o Senhor vai mexer as nossas estruturas. Em certo ponto é uma mensagem que vai nos confrontar, uma mensagem que vai mexer conosco, mas tudo começa com arrependimento. Todo novo de Deus começa com arrependimento nas nossas vidas, com um posicionamento diferente. E eu quero ler com você essa passagem, Êxodo, capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim para nós, nessa noite: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos, e viu o trabalho pesado que faziam, mas viu também que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu: quem colocou você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se ao lado de um poço. Somente até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, tua palavra está lida nessa noite, e nós te pedimos agora que o Senhor fale conosco, que a palavra que foi lida seja ministrada agora no nosso coração. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, abra, Senhor, os nossos olhos para contemplar os teus ensinamentos. Senhor, que não haja distração, que não haja, Senhor, qualquer tipo de impedimento para a tua palavra nessa noite. Abençoe esse ambiente, Senhor. Tua igreja já orou por mim, e eu oro agora pela tua igreja. Fala a cada coração, assim como o Senhor falou de uma maneira poderosa ao meu coração, fale ainda mais à tua igreja, Deus. É a oração que faço a ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amados, esse texto que a gente acaba de ler nos apresenta um fracasso na vida de Moisés. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós fazemos o que não deveria ser feito, nós fracassamos na nossa vida. O fracasso é uma situação que acontece por diversas vezes na nossa caminhada. E uma coisa que a gente olha para o texto bíblico de Gênesis até Apocalipse é que nós precisamos aprender a tirar lições de cada fracasso na nossa vida. De cada erro, de cada tropeço, precisamos aprender a tirar lições. Por isso o tema da mensagem dessa noite, a primeira mensagem desse propósito de 50 dias, as lições do nosso fracasso. As lições do nosso fracasso. E amados, a gente precisa entender uma verdade, e eu quero começar aqui com ela nessa palavra. Até que aprendamos a extrair lições dos nossos fracassos, vamos continuar repetindo todos eles na nossa vida. Vamos viver preso a determinados tipos de tropeço, de pecado, de fracasso, que vão acorrentar a nossa vida até que a gente aprenda a extrair lições de todas elas para finalmente vencermos essas situações. Ao tropeçar o nosso pé, nós precisamos olhar para aquilo que nos fez tropeçar e extrair lições. Quando a gente erra, quando a gente perde, quando a gente cai, nós precisamos olhar e extrair lições para poder avançar ainda mais. E aí eu trago aqui, por exemplo, um exemplo do esporte.
Eu lembro que recentemente eu estava vendo um vídeo de um nadador brasileiro, eu esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome é Fratos, agora eu esqueci, se alguém lembrar aí me fala, acho que é Bruno Fratos, alguma coisa assim. E ele numa Olimpíada passou por uma situação que ele chegou em 6º lugar e ele ficou longe de pegar uma medalha. E aí tem até uma situação assim, é engraçado para quem não estava na pele dele, né? A repórter chegou para ele para perguntar assim: Márcio, como que você se sente nesse momento? Aí ele deu uma risadinha, balançou a cabeça, aí ele falou: tô felizão, né? Cheguei em 6º. Aí ficou aquele climão entre ele e a repórter que fez a pergunta. Aí ele: poxa, desculpa, né? Olha a pergunta que você me faz. E aí depois ele se preparou durante mais 4 anos até a outra Olimpíada. E naquela outra Olimpíada ele pegou uma medalha, eu não lembro agora se foi ouro, eu sei que ele pegou uma medalha na Olimpíada, e ele fez questão de lembrar, aquela Olimpíada que ele chegou em 6º, que ele não pegou pódio, que não pegou medalha, e ele disse: o meu erro, o meu fracasso naquele momento, me fez crescer e evoluir como atleta durante 4 anos, num nível muito grandioso, ao ponto de eu conseguir chegar aqui e pegar a minha medalha. O fracasso, muitas das vezes, é a melhor coisa que pode acontecer para nós naquele momento. Tem momento da nossa vida que a gente precisa dar um trupicão, machucar, para a gente poder olhar e entender que está tudo errado, ou que algumas coisas estão erradas, para poder mudar. Tem situações que a melhor coisa que Deus pode fazer com você, sabe o que é? É permitir chegar no fundo do poço. Tem momentos da nossa vida que a melhor coisa que Deus pode deixar acontecer com a gente é a gente bater com a cara no poste, para a gente finalmente se dar conta que tem muita coisa que precisa mudar. E quando a gente olha para a vida de Moisés nesse texto, a gente se depara com uma situação como essa. Moisés caindo num fracasso terrível, mas que foi transformador para a vida daquele homem. E aí eu quero destacar para você mais uma vez algo que eu já falei aqui, e eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim: tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Todo novo de Deus na nossa vida começa com um olhar para a nossa vida e entender: Senhor, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu preciso me alinhar, é isso aqui que precisa ser ajustado. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros nessa área, e eu quero viver o novo do Senhor. Nesse passo começa a desenrolar o novo de Deus. A partir do arrependimento, irmã Beth, o Senhor começa a fazer algo novo. E o arrependimento marca o início de uma nova estação. É por isso que eu começo com você esses 50 dias de propósito com uma mensagem de arrependimento. Para nós olharmos para dentro de nós, José, para olharmos para dentro de nós, Romildo, e refletir: Senhor, o que precisa mudar? Hoje eu vou virar uma chave na minha vida. Hoje eu vou começar a viver uma nova estação com o Senhor, porque hoje eu vou receber essa palavra e ela vai destacar minha vida de uma tal maneira que a partir de hoje começa algo novo sobre todos nós, em nome de Jesus. O arrependimento abre portas e a gente precisa se confrontar com isso. Então, para vivermos a profundidade com Deus, precisamos reconhecer o que tem que ser feito para sairmos do raso. O desafio para nós nesse tempo é sair do raso na fé, é sair do nível da fé que nós estamos vivendo hoje, por mais profundo que possa ser, e entender: tem um nível mais profundo, tem uma situação, tem uma condição melhor para eu viver com Deus, e hoje eu vou identificar o que está me fazendo ficar no nível que eu estou, para que eu possa viver um nível ainda mais profundo. A partir de hoje, eu vou identificar isso na minha vida, você vai identificar na sua vida, e nós vamos ser uma igreja que vai viver a profundidade com Deus ainda mais, em nome de Jesus. O novo começa hoje. Primeiro ponto dessa mensagem, então, para a gente começar a refletir, e o Senhor começar aí a trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Primeiro ponto: resultados espirituais jamais serão alcançados por meios carnais. Eu vou repetir: resultados espirituais jamais serão alcançados por meios carnais. E aí eu quero ler com você novamente Êxodo 2, versículo 11 e versículo 12, vamos lá? Olha o que diz a palavra do Senhor: naqueles dias
Sendo Moisés é bom, né? Perdão, hein? Sendo Moisés já, agora sim, homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. E viu também que um certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Que coisa terrível o que Moisés fez. Que situação terrível que Moisés vivenciou e que ele praticou. Que coisa terrível foi essa? O texto nos relata uma situação na vida de Moisés que nós também vivemos na nossa vida. Temos de encarar a realidade da vida todos os dias. Todos os dias você tem que sair da sua casa, Kátia, você tem que sair da sua casa, Márcio, você tem que sair da sua casa, Marcos, e se deparar com situações que mexem conosco, mexem com a gente. A situação de Moisés era sair de casa e ver ali, Sabrina, o seu próprio povo feito escravo, humilhado pelos egípcios. Essa era a situação que Moisés assistia todo dia. Todo dia, claro, ele saía de casa e via os hebreus sendo escravizados, sendo humilhados. E aquela situação gerou uma revolta no coração de Moisés. Na nossa vida é a mesma coisa, nós saímos para trabalhar e a gente vê uma série de coisas que poderia ser muito melhor, é ou não é verdade? Oh meu Deus, a gente sai, pega o ônibus, misericórdia, lotado, e aí a gente olha e fala, podia ser melhor a vida do trabalhador, misericórdia, Senhor, eu podia ir sentado, pelo menos um dia, todo dia eu vou em pé, a situação podia ser melhor. De repente você chega no seu ambiente de trabalho, tem aquela pessoa que trabalha com você, carne de pescoço, como meu pai fala, situação difícil, aí você olha e fala assim, meu Deus, fulano podia ser tão mais maleável, Jesus, trata o coração dessa pessoa. Você sai de casa e você se depara com uma série de coisas que você olha e fala assim, podia ser diferente. E a gente sabe, tem situações que luta para tirar a gente da graça, é ou não é verdade? Misericórdia. Você pega o seu carro, vai para o trânsito, tem uns abençoados aí, que troca de faixa e não dá certo, oh meu Deus, e aí aquela aventura para chegar no trabalho. Eu dou exemplos engraçados aqui do dia a dia, mas é claro que isso tem que nos remeter a situações mais profundas. A gente se depara todos os dias que nós acordamos com o quanto que o ser humano, ele carece da glória do Senhor. E a gente se depara com situações que a gente gostaria que fosse diferente. Você se depara com situações na tua família, na tua casa, na tua própria vida. E muitas situações nos incomodam. Só que a questão toda é a seguinte: qual decisão nós vamos tomar diante desses incômodos? Moisés viu ali, Fernanda, um hebreu sendo espancado, e Moisés estava certo em ficar incomodado com aquela situação. Só que o grande problema é quando nós queremos dar uma resposta carnal para uma situação que nos incomoda no nosso dia a dia. Isso só vai piorar o problema. Respostas carnais não resolverão os problemas que te incomodam diariamente. No caso de Moisés, a resposta carnal que ele deu foi assassinar aquele egípcio, foi pegar aquele homem e matá-lo. Moisés cometeu um homicídio, Moisés cometeu um ato terrível. Se aquele egípcio já estava fazendo algo ruim, Moisés fez algo ainda pior. E quando a gente olha para isso, nós precisamos pensar também quantas situações da nossa vida que são problemas no nosso dia a dia e que não são resolvidos porque estamos dando respostas carnais. De repente é um problema de relacionamento que você tem no seu cotidiano, e a pior coisa que você pode fazer é tentar resolver esse problema agindo na carne. Como que você age na carne? Quando você parte para a ofensa, quando você parte para resolver pelos seus impulsos, quando você parte para resolver de uma situação que ao invés de resolver aquela situação piora. Soluções carnais não são soluções verdadeiras. Cada atitude que nós tomamos são sementes que estamos lançando. Você crê nisso? Cada atitude nossa é uma sementinha que a gente joga. Cada atitude que você toma com seu pai, com a sua mãe dentro de casa, é uma semente que você está lançando nesse relacionamento. Cada atitude que você toma com seu esposo, com a sua esposa, é uma sementinha que você está lançando ali. E às vezes a gente se queixa com Deus.
das colheitas que nós encontramos na nossa vida, mas a avaliação que a gente tem que fazer é: Senhor, diante dessa situação, qual tipo de semente que eu estou lançando? Essa é a primeira avaliação que a gente tem que fazer. Moisés, diante de uma situação incômoda, lançou sementes carnais, lançou sementes pecaminosas, tomou atitudes que não glorificaram ao nome do Senhor. Ninguém pode plantar uma semente carnal e esperar colher depois um fruto espiritual abençoado. Nós precisamos olhar e, como diz o tópico da mensagem, resultados espirituais jamais serão alcançados por meios carnais. Vivemos uma vida carnal e plantamos sementes carnais quando o nosso olhar está voltado para outras direções. Olha o que o texto vai dizer para nós no versículo 12. Olha com muita atenção a atitude de Moisés. Ele viu o hebreu sendo espancado, aí o que ele faz? Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. O que Moisés fez? Ele viu a situação incômoda ali. E aí, Moisés faz isso aqui, ó. Moisés dá uma olhada. Será que está vindo alguém aqui? Será que tem alguém atrás lá do Ricão? Será que tem alguém aqui atrás do teclado? Moisés dá uma olhada. E aí, Laís, ao olhar para o entorno, Moisés toma uma atitude carnal. E aí o que eu quero pensar junto com você aqui é o seguinte, Gabriela: para onde nós estamos virando o nosso foco na nossa vida? Porque se a nossa preocupação for o nosso entorno, as nossas atitudes tenderão a ser carnais. Se a nossa preocupação é o que as pessoas estão observando, é o que o entorno está observando, a chance de tomarmos as atitudes carnais na nossa vida aumenta e aumenta muito. Agora, o problema de Moisés foi o seguinte, Jéssica: ao invés dele olhar para o lado e ver se tinha alguém, o certo era ele olhar para o alto e saber: Senhor, qual é a tua vontade do que eu faça diante dessa situação? O nosso maior problema, Adriana, é quando a gente deixa de olhar para o alto. Nosso maior problema, Cristina, é quando a gente deixa de olhar para o Senhor e saber: Senhor, qual é a tua vontade nessa situação? Nos meus passos, o que Jesus faria? O que Jesus quer que eu faça nessa situação? Quando a gente tira o nosso foco do alto, nosso foco fica nessas coisas terrenas, e a gente se distrai, e a gente acaba tropeçando, caindo, fracassando, como foi o caso de Moisés. Ao invés de Moisés fazer isso daqui, ele deveria olhar para o alto e perguntar: Senhor, essa situação está me moendo por dentro, o que é que eu tenho que fazer como homem de Deus que eu sou? Nós, como homens de Deus e mulheres de Deus aqui nesse lugar, a nossa atitude tem que ser alimentada, é essa: Senhor, reconhecer em primeiro lugar, lembrar quem nós somos. Senhor, eu sou homem de Deus. Senhor, sou uma mulher de Deus. Sou uma pessoa que caminha na presença de Jesus. Diante dessa situação que está me irando, que está me irritando, que está me incomodando, qual é, Maurício, a atitude que um homem de Deus tem que tomar diante disso? Nós precisamos lembrar ao nosso coração, Vanizinha, quem nós somos no Senhor. Diante de uma situação como essa, Edmilson, eu tenho que olhar para dentro de mim e pensar: qual é a atitude que um homem de Deus tem que tomar nessa situação? Moisés olhou para o lugar errado. O foco de Moisés se tornou um foco equivocado. Precisamos nos arrepender de viver áreas da nossa vida dessa forma carnal. Como que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Primeira coisa, quando estamos mais preocupados com o que o mundo vai dizer. Às vezes a gente toma atitude carnal porque nós estamos preocupados o que é que fulano vai pensar, o que é que o meu amigo vai falar, o que é que o meu parente tal vai pensar, e aí a nossa preocupação está depositada nessas pessoas, e muitas das vezes, infelizmente, são pessoas que não caminham com Jesus como nós caminhamos. E aí é claro que, querendo agradar pessoas que vivem por outros princípios, nós acabamos tropeçando nos princípios que deveríamos viver, e ao invés de agradar o coração de Deus, preocupamos em agradar as pessoas. Uma outra coisa, quando nós estamos mais preocupados com o que é mais fácil para nós, o que é mais fácil para eu fazer para acabar com esse problema? Eu vou matar esse egípcio,
Eu vou tomar essa atitude aqui. Eu vou dar um basta nesse negócio. Como que você vai dar um basta? Eu vou quebrar tudo, você vai ver só. Eu vou mostrar quem é mais forte. Eu vou mostrar com quem é que ele está lidando. Eu vou mostrar quem tem força nesse negócio. Se for pela força, eu estou enrolado, né? Mas eita glória a Deus. A nossa atitude não tem que ser carnal, Shirley. E tudo começa pelo nosso foco. Quando nós olhamos para o que é mais fácil, a gente cai nisso. Quando estamos mais preocupados com qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus. Por isso eu quero fazer uma pausa agora nessa mensagem e convidar você agora a pensar qual é a situação incômoda que você está lidando na sua vida hoje. Qual é a situação? Se você não estiver vivendo situação incômoda na sua vida, Deus te abençoe. Você continue vivendo esse tempo, muito tempo na sua vida. Mas se você estiver passando por uma dificuldade, algo que está te incomodando, uma situação que tem tirado a tua paz, uma situação que você tem olhado e pensado, meu Deus do céu, como que eu resolvo isso? Eu quero que você olhe para essa situação agora. Pastor, eu vim para a igreja tentando esquecer esse troço, você me faz lembrar. Pois é, lembra agora aí, o que é que está te incomodando, o teu calo atual na tua vida? E com muita honestidade agora, com muita honestidade, diante do Senhor reflita, quais são as sementes que eu tenho lançado tentando resolver essa situação? Eu tenho lançado sementes carnais ou espirituais? Eu tenho preocupado em fazer a vontade de Deus ou ela não está nem sendo levada em consideração? Qual é a atitude de um homem de Deus diante dessa situação que você está atravessando? E aí eu vou te dizer, talvez na sua situação vai ser resolvida com uma palavra de sabedoria, mas talvez a situação na sua vida hoje, a melhor coisa que você pode fazer é ficar em silêncio. Talvez a melhor situação que você pode fazer hoje, a melhor coisa que você pode fazer hoje é se calar e orar ao Senhor. Talvez a melhor coisa que você pode fazer hoje como homem de Deus, como uma mulher de Deus, é chegar e falar, não. Talvez chegar e falar, agora acabou. Agora eu estou saindo disso porque isso está me fazendo pecar. Isso está me gerando uma situação que tem me perturbado. Ou talvez a situação, a atitude que você tem que tomar é dizer um sim corajoso. Perseverar. Qual é a situação que você está atravessando e qual a resposta espiritual para isso? Pastor, como que eu sei disso? Conhecendo a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando temos palavra, tem orientação para tudo, é impressionante. Como é lindo conhecer na palavra os direcionamentos e perceber, Senhor, quem dera eu conhecesse isso há muito mais tempo e vivesse assim, eu teria evitado muito sofrimento na minha vida, eu teria vivido muito melhor. Então, amados, esse é o primeiro ponto dessa mensagem, atitudes carnais não nos interessam. Segundo ponto da mensagem, talvez agora você tenha identificado coisas, talvez agora você tenha identificado situações que você tropeçou. Eu quero ler com você agora o versículo 12, a parte final. Olha aí o que diz o final do texto. Eu vou ler o versículo todo. Olhou para todos os lados, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, agora, e escondeu o corpo na areia. Repita comigo, diga assim, escondeu. Segundo ponto dessa mensagem, esconder o erro nunca será suficiente. Esconder o erro nunca será suficiente. Moisés fez a besteira, e muitas vezes nós também, infelizmente, tomamos a atitude errada. Damos a resposta que não deveria ter dado, agimos na carne, fazemos o que não deveria ser feito, e agora temos um problemão nas nossas mãos. E aí a primeira tentação do nosso coração, qual que é, Ricão? Esconder. A primeira tentação do nosso coração, Celinha, o que é? Esconder, fingir que nada aconteceu. Nada mais adâmico do que isso. O que Adão e Eva fazem quando eles pecam lá no Éden? Primeira coisa, esconder tudo. Ih, rapaz, estou sem roupa, vai fazer lá, pega uns matinhos lá, faz um negocinho para cobrir a nudez. Opa, estou me escondendo. Outra coisa, vou me esconder atrás do arbusto, o Senhor está vindo aí. A atitude de esconder é a primeira coisa que vem na nossa mente. Meu Deus, como que eu oculto a besteira que eu fiz? Jesus,
E aí o problema só piora. Esconder não será suficiente. Fingir que nada aconteceu não vai resolver absolutamente nada. Talvez hoje você, ouvindo essa palavra, seja confrontado com áreas da sua vida, situações que precisam ser resolvidas que você está preferindo esconder embaixo do tapete. Talvez situações que você prefere fingir que não existem. Não, está tudo bem, está tudo bem. E às vezes a gente é tão bom em falar, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, que a gente acaba até acreditando nisso. Eita, nós. O ser humano é convincente. Não, está tudo bem, tudo resolvido. E aí, como está a situação? Não, maravilhosamente bem. Voando baixo, né? Tá maravilhoso. Vivendo a melhor fase da minha vida. Mas a gente sabe, tem situação que tem que ser resolvida. Esconder não resolve. Esconder não adianta nada. E às vezes a gente esconde tentando impedir que as pessoas saibam. Às vezes a gente esconde fingindo que nada aconteceu. E o pior de tudo é quando a gente esconde fugindo do tratamento de Deus. É quando a palavra vem de encontro com a nossa vida e a gente fica se esquivando. Meu Deus, que palavra forte, é forte esse negócio. Mas não pega em mim não. Deixa para outro dia. Outro dia a gente resolve esse negócio. E vai se esquivando da palavra e fugindo do tratamento de Deus. Só que eu quero deixar 2 textos para você nesse momento, para você ver como que esconder o problema é a pior atitude que você pode tomar. Salmo 31, versículo 10, a palavra vai dizer assim, não precisa abrir, eu leio para você. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha o que esse texto está falando. Salmo agora 32, versículo 3. A palavra vai dizer assim: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Misericórdia. O salmista vai declarar diante do Senhor, Andréia, enquanto eu escondia os meus pecados, enquanto eu fingia que nada estava acontecendo, enquanto eu me esquivava do tratamento de Deus, eu definhava, eu adoecia, a minha alma gemia, o meu corpo adoecia, a tristeza tomava conta da minha vida. Porque uma coisa é verdadeira, por mais que a gente tente esconder, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, eu queria saber o que tem nos travesseiros, né? Na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente tem a consciência de tudo o que está no lugar e de que não está no lugar. Quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro para dormir, a gente sabe, tem coisa que precisa mudar. E a gente não pode ficar se escondendo, a gente não pode fazer como Moisés fez, esconder o cadáver debaixo da areia. E é forte essa expressão, mas ela é uma expressão que a gente extrai desse texto aqui. Não adianta fingir que não tem corpo debaixo da areia, não adianta. Não adianta fingir que a besteira não está feita porque está feita. Tem situações que a gente tem que deixar Deus trabalhar, tirar aquilo que está escondendo a ferida e deixar o Senhor tocar nela para sarar, para curar, para que aquela ferida aberta se torne uma cicatriz fechada, que a gente possa olhar depois e dizer, o Senhor pode dar vitória sobre toda e qualquer situação da nossa vida. Nós servimos a um Deus que nos ensina em um milagre o que Ele é capaz de fazer. Que milagre é esse? Eu costumo dizer que esse é um dos milagres mais irônicos da palavra do Senhor, Leandro. Sabe qual milagre que eu estou falando? Jesus está prestes a ser preso. Soldados estão se aproximando. E Pedro, casca grossa, Douglas, arranca a espada e arranca a orelha do soldado também. Falei igual meu tio agora de Valência, arranca a orelha do soldado. E quando ele arranca a orelha do soldado, a besteira está feita. E aí Jesus, naquele momento, repreende Pedro e coloca a orelha no lugar de novo. Esse milagre me ensina muita coisa, eu amo esse texto. Esse milagre me ensina o seguinte: se eu permitir, o nosso Deus é capaz de colocar as coisas no lugar nas besteiras que nós fizemos na nossa vida. Quando a gente permite Jesus trabalhar, Jesus pode pegar as orelhas que foram arrancadas por tolice nossa e colocar no lugar, se a gente deixar Jesus trabalhar. O erro não deixa de existir, mas Jesus colocou tudo no lugar de novo. Jesus restaura.
Na lembrança de Pedro certamente ficou aquele dia. Eu fico imaginando Pedro depois, já um homem maduro na fé, conversando com os discípulos e a galera zoando Pedro. Fico imaginando, aí a imaginação vai longe, está na Bíblia não, tá? Mas eu fico imaginando Pedro se lembrando daquele dia, meu Deus, que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz, que arranquei a orelha do soldado, rapaz. A memória existe, só que o milagre nos ensina que Jesus é capaz de fazer tudo novo novamente. Jesus é capaz de nos dar a oportunidade de recomeço. Só que para isso a gente tem que deixar Deus trabalhar. Não é fingir que o problema não existe. Pastor, eu tenho problema em áreas da minha vida que eu procuro esconder ao máximo. Talvez você tenha coisas na sua vida que você tenta esconder o máximo possível porque te envergonha, te dói, te machuca. E você pensa que você vai resolver escondendo. Não, eu vou esconder e uma hora esse problema acaba. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deus trabalhar. Se você tiver que procurar alguém, pedir uma ajuda, procure uma ajuda. Procure alguém maduro na fé, chega para essa pessoa e fala assim, vem cá, eu preciso confessar um pecado aqui. Eu preciso abrir uma situação, uma fraqueza para você. Porque tem coisas na nossa vida que só são transformadas quando a gente abre a boca e compartilha com alguém maduro na fé para nos ajudar. Tem situação na nossa vida que a gente não vai resolver sozinho. Tem cura que só vai acontecer na nossa vida, Léo, se a gente procurar alguém e abrir o coração. Eu preciso disso aqui. Eu preciso dessa ajuda. E o salmista vai declarar, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. E que nessa noite a gente possa tomar uma atitude, tudo aquilo que estava escondido, a gente escancarar diante do Senhor. Senhor, está aqui, o problema é esse. Eu tenho que liberar o perdão. Eu tenho que pedir o perdão. Senhor, eu tenho que abandonar essa prática. Senhor, eu tenho que abrir mão desse plano. Eu tenho que abrir mão desse pensamento. Senhor, eu tenho que abrir mão desse sentimento. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Por mais que a sua carne não queira, por mais que você queira esconder e fugir disso, saiba de uma coisa nessa noite: a melhor coisa que pode acontecer é você deixar Deus colocar a mão e transformar essa situação de uma vez por todas. Deus quer colocar um ponto final naquilo que ainda não se encerrou. Deus quer fazer algo novo, mas para fazer algo novo é necessário curar a enfermidade que está escondida. Deixa Deus trabalhar. Última coisa que eu destaco para você nessa palavra, para a gente finalizar, terceiro e último ponto: preciso deixar Deus me confrontar. Preciso deixar Deus me confrontar. E aí eu quero ler com você o versículo 15. Vamos ler aqui o versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o 14 também. O homem respondeu: quem pôs você por príncipe sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Agora, com atenção, Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Podemos dizer aqui que Moisés realmente chegou ali no poço, né? Só faltou pular lá dentro, Gabriela, não estava no poço. Moisés estava mal. E eu quero fechar essa palavra dizendo o seguinte: deixa Deus te confrontar. Eu preciso permitir que Deus me confronte. Olha a diferença que você vai ver aqui agora. Faraó descobre o que Moisés fez. Faraó criou Moisés. Moisés era praticamente um filho de Faraó, era um homem de um status elevado no Egito, Patrícia. Talvez a última pessoa que pudesse querer fazer algo ruim para Moisés naquele momento seria Faraó. A primeira pessoa que a gente pensa, Kátia, que pudesse passar a mão na cabeça de Moisés. Fala, não, é só um egípcio, ele não vai mais fazer isso não, fica tranquilo. Só que o texto vai mostrar para nós aqui que Faraó, ao descobrir aquela situação, ele quer matar Moisés. Ele quer acabar com Moisés. Ao descobrir o erro de Moisés, Berenice, Faraó quer matar Moisés. Aí às vezes a gente pensa que diante de uma situação, de um erro nosso, de um fracasso nosso, o Senhor quer aniquilar a gente. Aí o que acontece? A gente fica com vergonha de orar, fica meio sem jeito de ir para a igreja,
fica meio sem jeito de encontrar um irmão da igreja e tal, a gente fica mal, porque a gente pensa que Deus é igual ao Faraó. Faraó quer matar Moisés. Só que eu fecho essa palavra te convidando, abra sua Bíblia aí no Salmo 119. Salmo 119. Abra aí a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler do versículo 1 até o 176, brincadeira. Nós vamos ler aqui o Salmo 119, versículo 67. Brincadeiras à parte, leia o Salmo 119 inteiro, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Salmo 119, versículo 67, a palavra do Senhor vai dizer assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 71 agora: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca, Senhor, do que milhares de peças de ouro ou de prata. Olha que coisa maravilhosa que esse texto vai nos ensinar. Larissa, Moisés matou o egípcio, e aí Tiago, a reação de Faraó ao saber aquela situação é: vou acabar com Moisés, vou matá-lo. Moisés foge. Só que a diferença é que quando nós apresentamos ao Senhor o nosso pecado, as nossas falhas, o Senhor vai nos afligir, sim, com a palavra. O que é afligir? É conhecer, é tomar ciência do pecado que foi cometido, e aquilo fazer a gente entender que entristeceu o coração de Deus, não deveria ter acontecido. Naturalmente, nos entristecemos porque não gostaríamos de ter feito aquilo. Nosso coração então é afligido por aquela verdade. Só que ao mesmo tempo, Leda, o Senhor pega a nossa vida e o que Ele faz? Transforma a aflição em renovo. Transforma a aflição em recomeço. Ele aflige o nosso coração. O Senhor não passa a mãozinha na cabeça, Ele não mima a gente. Só que ao nos exortar, o Senhor nos levanta mais forte do que quando caímos, e nos dá a oportunidade, José, de continuar a caminhada. E aí a gente pode declarar, como o salmista declara aqui: foi bom passar pela aflição, foi bom deixar Deus trabalhar, porque antes eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, Senhor. Antes eu andava errado, mas agora eu tenho direção na minha vida, porque eu deixei Deus me confrontar. Eu abandonei aquele pecado, agora eu enfrento aquele pecado. Eu não aceito mais as atitudes carnais na minha vida, agora eu caminho pelo Espírito, eu caminho pela palavra. Foi bom passar pela aflição. A diferença do tratamento de Deus é esse: Faraó quer matar, Deus quer trabalhar para nos fazer melhores. Faraó quer colocar um ponto final, o Senhor quer dar um recomeço. 50 dias de profundidade é viver isso. Talvez aos olhos das pessoas, ou de você mesmo, o ponto final seja o pensamento: não, acabou, já era, já tentou, fracassou. Só que Deus não enxerga como enxerga o homem, graças a Deus por isso. E Ele olha para nós, e Ricardo, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Esses 50 dias tem que ser isso na nossa vida. Por isso que tem que começar com arrependimento. A gente não pode ficar arrastando cadáver de egípcio atrás da gente. A gente tem que deixar Deus trabalhar para que a gente nunca mais faça isso novamente. A gente tem que deixar Deus trabalhar para que, de fato, a gente atinja uma profundidade na fé tamanha que a gente possa viver uma vida diferente com o nosso Deus. Por isso que a minha oração por todos nós nesse tempo é: lá no final de maio, todos nós possamos testemunhar: antes eu tinha contato com Deus de uma forma, agora tudo mudou, é muito melhor. Eu vivo de fato uma nova história na minha vida.
E isso vale tanto para você que está começando na caminhada, quanto para você que já está há muito tempo na presença de Deus. O Senhor tem vários momentos de recomeço na nossa vida para nós, e que esse seja um, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?